Graças e paz, irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja aqui. Para quem não me conhece, eu me converti aqui, né, nessa igreja em 1983, faz aí 36 anos. E aqui também, como o pastor Paulo Sérgio falou, eu também fui chamado para trabalhar no corpo diaconal, servir ao Senhor junto com outros diáconos. E aqui também eu fui chamado para trabalhar no Ministério Pastoral, inicialmente ali na Igreja Batista do Calvário, hoje Igreja Batista da Graça. Depois voltei para cá em 2002, e em 2002 estava aqui, e de alguma forma Deus tem os seus caminhos e me envolveu, né, no Ministério do Projeto Resgate. O Projeto Resgate nasceu aqui nessa igreja, né, naquela época o irmão Guaraci, a sua esposa Sônia. Então, e eu fui procurar apenas saber em que poderia ajudar. Essa pergunta pode ser perigosa. E ali eu fui procurar saber, e ali eu estou, em resumo, até hoje, estamos liderando o projeto, junto com tantos outros que têm nos apoiado. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pastor, que tem nos apoiado das mais variadas formas no Projeto Resgate. Nós nascemos aqui, fomos para a Rua Apropriada, depois viemos para aqui, passamos uns 6 meses, depois fomos para Pedro Calazans, fomos para a Rua Lagarto, e agora nós estamos também usando o espaço da PIBA para atender durante a semana algumas famílias, né? Nós temos aqui alguns, né, a Priscila e o Fábio, que estão conosco aqui, certo? Outros também que não puderam vir, mas têm sido assistidos, né? E louvamos a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de servi-lo. Nós temos ali atrás alguns voluntários, queria pedir para ficar em pé, esses que estão nos ajudando lá no projeto Sou da Paz no Santa Maria e Projeto Empoderar. Nós temos 2 projetos que estão sendo executados lá no Santa Maria. Obrigado. Virginia, já colocou lá em cima os dados sobre... Pronto. O Projeto Resgate, ele faz algumas ações, eu queria colocar para vocês, aqui já está aqui, né? Algumas ações ali no Santa Maria. Santa Maria, em 2016, houve mais de 80 homicídios, só no bairro. A taxa... Sergipe se tornou uma das cidades mais violentas, ou um dos estados mais violentos do país, em decorrência da taxa de homicídios ali. Porque não é a quantidade total, mas a quantidade de homicídios versus a população. Certo? E ali Deus tem nos ajudado a... Não está muito, o foco não está bom, mas a ideia... As informações são básicas, né? Nós atuamos em 2 áreas, né? Suporte às famílias, né, que já possuem problemas de drogadição. São muitas mães, esposas e pais que sofrem com problema de drogadição, né, em todo o Brasil, de forma especial em Sergipe, certo? E pela graça de Deus temos feito um pequeno esforço no sentido de dar suporte a essas famílias. Inicialmente, a maior parte que nos procuravam eram famílias não evangélicas, mas agora o número de pessoas evangélicas que têm problemas com drogadição na família tem crescido de forma assustadora. E o Projeto Resgate tem dado apoio. Essa igreja tem dado apoio na medida que tem apoiado o Projeto Resgate. Inclusive, eu quero ressaltar aqui o espaço lá, né, onde funciona o Projeto Esperança, na Farolândia, que dessa igreja, propriedade dessa igreja, que a sede é lá, e nós temos recebido esse apoio também, suporte. Tá? Atuamos também na prevenção. Na prevenção, queridos, prevenir é chegar antes. E nós temos desenvolvido algumas ações com as crianças e adolescentes ali no bairro Santa Maria, e também quando a gente trabalha em diversas igrejas, tá certo? Inclusive em Laranjeiras, certo? Que nós temos feito esse trabalho. Vamos apresentar algumas fotos, certo? Aí está falando do que eu já disse, né? Aqui são as ações que a gente executa com as crianças, a prática de futebol, e por meio de futebol transmitir os valores para que elas possam compreender que a vida, né, é valiosa demais para que ela se envolva com drogas. Às vezes não é só o consumo, muitas vezes essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e risco, elas também são usadas, né, como aviãozinho, para vender, para traficar, para levar e trazer, porque é uma forma fácil de ganhar dinheiro, certo? E o número de crianças que estão assim, nessa situação, é muito grande e crescendo de forma significativa. As ações também ali
pedagógica, que trabalha com as crianças, para que elas possam amadurecer. E todo esse trabalho que é desenvolvido, socioeducativo, ele tem como finalidade, né, ajudar as crianças a construir proteções, barreiras de proteção, certo? Mas, sobretudo, elas ouvem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, certo? Ali, de novo, falando sobre a realidade do projeto Empoderar, que trabalha. O Empoderar é um projeto que a gente, no ano passado, participou da edital de licitação da Prefeitura Municipal de Aracaju. O projeto Resgate faz parte do Conselho, é inscrito no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, aqui de Aracaju, e participou da edital de licitação do projeto e ganhou e está desenvolvendo o projeto. Eu peço que vocês orem para que possamos desenvolvê-lo de forma plena, né? Então, desde o ano passado, a gente está desenvolvendo esse projeto, uma equipe que tem nos ajudado bastante. E nesse projeto Empoderar, desenvolvemos ações de dança de rua, oficina de sucatoteca e também grafite, certo? Pode passar. Aqui tem alguns trabalhos do Empoderar, né, do projeto Empoderar, que ocorre lá mais dentro do Santa Maria. O Sou da Paz ocorre no espaço da Jocum e aqui dentro de uma escola lá dentro de Santa Maria. Aqui são essas ações aqui das crianças trabalhando aqui, né, com sucatoteca também, certo? Isso aqui é a apresentação dos adolescentes, lá também no bairro Santa Maria. Isso. Bom, aqui são os dados, né, da conta bancária. E se alguém quiser alguma informação mais ou quiser contribuir, poderá procurar a Virgínia, a Lourdes. Não sei se Lourdes está por aqui. Isso, está ali atrás. Você poderá procurar depois do culto. Essas são as informações que eu queria colocar para vocês, inclusive, queridos, porque é importante deixar bem claro que a quantidade de crianças estão nessas condições, vendendo drogas, é preocupante. Em Laranjeiras, ali estamos em Laranjeiras há 14 anos, pastor. Há quase 10 anos atrás, começamos também um trabalho semelhante a esse, certo? E o ano passado, nós estivemos conversando com o promotor Fábio Viegas, o pastor conhece, né? Ele foi membro daqui, e ele promotor na cidade, ele veio, reuniu, convocou todos os pastores. Eu recebi intimação e fiquei preocupado. Intimação do Ministério Público aqui, né, lá na igreja, o que foi que houve? Aí pensei logo na questão do ruído, né, e tal, que a gente procura se preocupar, mas de repente, aí eu percebi que tinha diversos pastores que receberam a convocação. E ele, na reunião, ele disse: olha, pastores, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu sabia que se eu convidasse vocês, a agenda de vocês não ia permitir que vocês viessem. Então, eu tive que usar as prerrogativas de fazer essa intimação para que vocês viessem, para ouvir o que está acontecendo na cidade de Laranjeiras. Ele colocou alguns dados relevantes ali, mas eu queria destacar apenas o seguinte: Laranjeiras, como alguns municípios no entorno de Aracaju, né, o tráfico e o crime organizado tem crescido de forma assustadora. Organizações criminosas, tipo o PCC, o Comando Vermelho e outras, se instalam nessas cidades vizinhas e dali eles organizam suas ações no estado inteiro. E muitas vezes eles dominam territórios. Eles dominam territórios onde as crianças, inclusive, pastor, elas já são trabalhadas para que mais tarde elas fiquem trabalhando para eles. Isso é muito preocupante. É motivo de clamor. Porque há alguns anos atrás, né, eu acho que tem uns 10 anos ou mais, quando saiu aquele filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, não o Wagner Moura, o ator, mas o Capitão Nascimento mesmo, ele veio aqui para Sergipe, para Aracaju, e eu participei da palestra, e ali se falando sobre a violência nos morros do Rio e tudo mais, e houve uma citação de uma antropóloga que estuda a questão da violência. Ela disse que o único poder capaz de reduzir, ou fazer recuar, né, a questão da violência do tráfico no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, era o poder da igreja evangélica.
Notadamente, ela falou, as igrejas pentecostais, porque possui maior capilaridade, o negócio vai mais, certo? Mas eu quero dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso é uma verdade eterna, porque Deus falou e Ele é poderoso para mudar realidades de indivíduos, de comunidades, de estados e de uma nação inteira. Ele continua sendo o Senhor, nele nós cremos. A Ele nós devemos submissão inteira, total. A Ele nós servimos. E nessa manhã nós queremos agradecer a Deus, porque Ele tem nos chamado para servir. E foi a partir daqui, dessa igreja, que eu ouvi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui fui treinado, fui ensinado. Né? Está ali a professora Lúziva, foi minha professora lá, né, na classe ainda dos novos convertidos lá, né, algum tempo atrás. Certo? Aqui aprendi com muitos irmãos, saudoso Manuel Alves, a respeito da oração, do serviço diaconal, né? O irmão Porfírio, enfim. Eu vi muitas coisas Deus fazendo aqui, e sei que Ele continua fazendo aqui. Ele é soberano, Ele é Deus. E Ele quer levantar uma geração nova, porque já sou do tempo passado. Uma geração nova, cheia de ardor, mas cheia de conhecimento. No conhecimento, disposição de servi-lo. E essa igreja vai estar dando suporte a essa nova geração. Suporte com oração, suporte com aconselhamento, suporte em todos os sentidos. Eu queria compartilhar hoje, de forma muito breve aqui, o texto bíblico em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz o texto bíblico: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara, da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Tu és o Deus, Senhor soberano, que age em toda a terra. E nada está fora do teu alcance, do teu olhar. Te pedimos que o Senhor continue falando ao coração da tua igreja, dos teus filhos e filhas nesta manhã. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe-nos para comunicar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Missões, aprendendo com Jesus. A palavra missão pode ter diversos significados, mas hoje aqui nós queremos trazer a ideia de que a missão começa em Deus. Deus é o Senhor da missão. Desde Gênesis 3,15, né, Ele prometeu que enviaria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz lá que Ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário e encravou na cruz, triunfando sobre principados e potestades. A palavra triunfo significa desfile de vitória. Imagine, né, uma parada de 7 de setembro, como existia antigamente, né? Aquele desfile que até os tanques de guerra iam e tudo mais, né? No reino espiritual, a vitória de Jesus foi avassaladora, foi total, plena, não deixou dúvida de quem é o Senhor. Essa é a vitória triunfal que Jesus Cristo conquistou para Deus Pai, para comprar um povo com seu próprio sangue aqui na terra. E Ele mesmo
é quem continua à frente da sua obra, da obra missionária. Ele disse, vou adiante de vós. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Ele é o Senhor da missão. A iniciativa de salvar é de Deus, as prerrogativas de salvar é de Deus. Ele é o Deus Salvador. Ele é o Senhor soberano. A missão é missão de Deus, mas Ele quis nos envolver na obra de salvação. Ele quis nos dar o privilégio, a honra de nos fazer cooperadores dEle, na obra de redenção que Ele opera dia após dia, segundo o seu eterno propósito. Diz a palavra missão tem origem latina, no verbo missio, que quer dizer enviar. Também a palavra hebraica, apostoleu, que quer dizer enviar também. E em João 17, 18, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Deus Pai envia seu Filho, e o Filho envia a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um povo comprado, um povo redimido. Então, queridos, missão diz respeito ao povo redimido. E também diz respeito àquilo que Deus quer fazer no mundo por meio, através desse povo que Ele redimiu. Deus tem feito coisas extraordinárias, mas temos o desafio, sim, de continuar avançando na obra do Senhor aqui, na nossa nação e em Sergipe. Sergipe é o segundo estado menos evangelizado, ainda estamos bem abaixo do que deveria ser, mas Deus continua agindo. E quanto mais nos submetemos, mais vamos ver Deus mudando a realidade do nosso estado. Eu queria pensar nesse primeiro ponto, Jesus como modelo missionário. O texto diz, que nós acabamos de ler, diz que Jesus, ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus percorre todas as cidades e povoados. O movimento de Jesus é nas cidades e também na periferia, nos centros e nos locais que não são centrais, não estão tão ao alcance dos nossos olhos, não tem essa visibilidade toda, mas não foge ao olhar do Senhor Jesus Cristo. Os guetos, os buracos, os antros da terra, Deus está ali também ouvindo o clamor de mães que se desesperam e não conhecem a Deus ainda, não pode ter a esperança que nós temos. Mas Deus ouve e Deus envia o seu povo de alguma forma, porque Ele é soberano, Ele é Deus e Deus que ama. Então Jesus ensina, Jesus prega, Jesus cura. Isso está o ministério de Jesus. E esse deve ser o ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. No texto lido, podemos identificar 3 atitudes de Jesus. As escrituras dizem que Jesus viu, versículo 16, vendo ele as multidões. Jesus viu. O que foi que Jesus viu? Jesus viu as multidões aflitas e exaustas. Jesus viu as multidões aflitas e exaustas. Jesus sentiu compaixão. Ele vê, ele sente. Ele sentiu compaixão. Compaixão é sofrer com o outro, uma vez que paixão é sofrimento. Ele sofreu. Ele não foi insensível. Ele sofreu. E Jesus agiu. Agiu através do ensino, da pregação e do ministério de cura. A partir desse texto podemos entender com clareza que os discípulos devem imitar a Jesus. A palavra discípulo significa aquele que segue o seu mestre. Mas um discípulo maduro deseja mais do que seguir o seu mestre. No seu coração, no coração do discípulo, ele tem o desejo de imitar. Ele não quer apenas fazer as coisas que o seu mestre faz. Ele quer ter as mesmas motivações que o seu mestre tem. Ele quer ter as mesmas ambições. Não apenas reproduzir comportamentos, mas ele quer carregar no seu coração o mesmo sentimento.
Eu acredito que Deus quer que nós tenhamos, sim, Jesus como esse modelo missionário. Deus quer que possamos ser discípulos de forma genuína. Será que estamos vendo o que Jesus vê? Será que estamos sentindo o que Jesus sente? Será que estamos fazendo o que Jesus quer que façamos? Diante da realidade que Jesus viu ali, ele apresenta um diagnóstico. Ele diz, a seara, ele se dirige aos seus discípulos, versículo 37. Ele se dirigiu aos seus discípulos. E ele diz, a seara é grande. E os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Como nós falamos aqui, o Brasil tem diversos desafios. O Brasil continua ainda entre os primeiros no tocante ao consumo. O Brasil possui o maior mercado consumidor de crack do mundo. É o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. É um dos países que mais promove violência contra as crianças e adolescentes. Esses são apenas alguns poucos indicadores. E é interessante que há uns 5 anos atrás descobri que o município de Laranjeiras estava como número 1 em termos de município, como o que mais, número 1 no Brasil, né? Em termos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Porque lá, aquele entreposto ali, né, de cargas, da fábrica de cimento, da Fafem, que tinha na época, certo? Promovia, né, contribuía bastante. E como esses dados são também a partir do números de casos em relação à população, então Laranjeiras se tornou, né, o número 1. Tem mudado essa realidade, mas precisamos continuar orando e agindo. Então, a partir dessa experiência que Jesus nos sugere, tendo Jesus como modelo, o que deveríamos estar vendo, sentindo e fazendo? Será que estamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer? O outro ponto que eu queria destacar, como encontrar recursos para a obra missionária. Como eu disse, os desafios são sempre maiores do que a igreja. Os desafios são maiores sempre do que a igreja. Não podemos achar que vamos fazer tudo. Mas, então, o que fazer? Como buscar? Como encontrar recursos para a obra missionária? Jesus dá a resposta. Ele diz, rogai ao Senhor da seara. O clamor, as orações, a intercessão não pode ser substituída por método algum, nem recurso algum. Às vezes eu fico pensando, o que é que tem sido o motivo, os principais motivos dos nossos clamores, das nossas orações? Às vezes brincando em nossa igreja, que é pequena ali em Laranjeiras, eu digo que às vezes a oração do cristão parecia, dos cristãos hoje, em muitos casos aqui no Brasil, parece um programa do governo federal. Quando vai orar, minha casa, minha vida. Senhor, abençoe minha casa, minha vida. Essa é a oração mais comum, mais frequente. Mas Deus nos desafia a orar para além de minha casa, minha vida, minha família. Jesus teve compaixão das multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele desafia a mim, desafia você, a estarmos clamando ao Senhor para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Qual atitude devemos ter diante de tantas notícias que não são boas? Qual atitude, portanto, que Jesus nos ensina ou nos manda ter? Ele diz, rogai ao Senhor da seara. Certa vez eu estava dizendo, Deus, eu queria ter mais dinheiro para investir na tua obra. E ele falou com muita clareza ao meu coração. Disse, Jorge, não é mais do seu dinheiro que é necessário. Eu quero mais de você. E eu sabia porque Deus estava falando aquilo comigo. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Não sei o que Deus tem falado do seu coração. Mas quem sabe você possa ser parte da resposta ao clamor que muitos fazem. Rogando ao Senhor da seara para que envie ceifeiro
O dinheiro é parte importante, mas não substitui, em hipótese alguma, o que Deus tem para fazer, não só através de nós, mas em nós. Nós temos falado para a nossa equipe que o mais importante do que o trabalho que nós realizamos é em que tipo de pessoa estamos sendo transformados enquanto estamos fazendo o que estamos fazendo. Que tipo de transformação está acontecendo dentro de nós? Porque não somos meros militantes de uma causa. Nós somos filhos de Deus, estamos comprometidos em que a glória do Senhor se revele ao mundo por meio de nós. Uma vez que Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Juntando uma porção de pessoas com boa vontade, estratégia e dinheiro, elas não podem fazer a missão de Deus. Porque a missão de Deus é para ser feita com Ele, não apenas para Ele. Onde estão os recursos para missões, por fim? Onde estão os recursos para missões? Os recursos para missões, Jesus disse: olha, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. E quando ele diz envie trabalhadores, porque não são os recursos materiais que por si só vão fazer. Ter um bom som, sistema de comunicação, tudo isso, estrutura, é importante sim. Muito importante. Mas essas coisas todas vieram a existir por meio de entrega de pessoas. Pessoas que se doam, que se entregam, que contribuem, que dizimam, que ofertam, que sacrificam. Mas mais do que sacrificar coisas que têm, elas sacrificam quem elas são. Alguns desejos, às vezes ilícitos, mas às vezes não é ilícito. Mas elas abrem mão, colocam aos pés do Senhor. Como aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro e como oferta ao Senhor, como uma expressão de adoração. Onde estão os recursos? Deus é o proprietário, é o dono. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Deus diz em um dos salmos: olha, se eu tivesse fome, eu não ia dizer para vocês que estou com fome, porque minha terra e tudo que nela há. Porque o povo pensava que alimentava a Deus entregando os bezerros e fazendo sacrifício. Ele diz: olha, se eu tivesse fome, eu não ia pedir a vocês. É Deus quem desce a nós, mas Ele continua sendo Deus. Não podemos esquecer quem Ele é. Ele não é um coitadinho onde eu dou as migalhas, as sobras, o resto. Ele é digno, totalmente digno, do melhor que nós temos. E os recursos para missões está no meio do povo de Deus. E é importante que nós saibamos que somos mordomos e não donos. O proprietário legítimo é o nosso Deus. Ele é o proprietário, o dono. E quando aprendermos isso, vai sim ter todo o recurso que nós precisamos. Vai ser plenitude, mas sobretudo, não é só recurso financeiro. Vai ter vidas ávidas, cheias de ambição, cheias de Deus, para proclamar no poder do Espírito Santo a palavra transformadora, a palavra que muda a vida. Quem sabe você seja a resposta de Deus nessa manhã, ao clamor de muitos que estão dizendo: Senhor, nós clamamos porque o Senhor envie trabalhadores. Quem sabe você hoje, nessa manhã, possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me envie. Eu não quero ser mais um. Eu sei que missão é tarefa de todos, mas eu quero individualmente estar comprometido com a tua missão. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Vou pedir licença ao pastor para ficarmos em pé e orar nesse instante. Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Aprendemos hoje com Jesus sobre missão. Aprendemos com Jesus sobre ver, sentir. Não importa onde você esteja na caminhada da fé cristã,
O que importa é que você pode mudar, se você quiser. Porque o Senhor da Seara está aqui. Ele é o teu Senhor. Ele é quem fortalece o cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Às vezes podemos estar desfalecendo pelo caminho, nos exaindo espiritualmente, esgotados espiritualmente, fisicamente, mentalmente, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua curando, restaurando, inclusive o seu próprio povo. Ore ao Senhor, diga: Senhor, nós queremos, eu quero te servir. Eu quero que o Senhor renove meu coração a chama que um dia já esteve muito acesa. Eu não quero apenas entregar dízimos e ofertas, mas eu quero ser parte da resposta. Diga a Deus: Deus, por favor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está realizando em nossa cidade, em nosso estado. Diga a Deus, se apresente a Ele, para que Ele possa fazer muito mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando, segundo o poder dEle, que opera em nós. Pai, nós te oramos como tua igreja, pedindo a ti, Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a tua seara. E se for do teu agrado, Senhor, que todos aqui neste templo sintam-se plenamente convocados em seus corações, sobretudo, para estarem comprometidos contigo, para que suas agendas sejam mudadas, as prioridades sejam trocadas, e o Senhor traga, ó Deus, luz para a mente e coração, que sejamos iluminados pela tua palavra, de maneira, Deus, que haja de fato um verdadeiro avivamento em nossos corações, na nossa forma de viver, na nossa forma de enxergar o mundo, na nossa forma de sentir o mundo e na nossa forma de nos relacionar com o mundo. Senhor, que o Senhor, se for do teu agrado, use nossas vidas como resposta a este clamor, para que haja mais trabalhadores íntegros e comprometidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.